Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, né, o Flamengo enfrenta nesta quarta-feira o Fluminense, né, valendo o título da Taça Guanabara. Qual time está jogando mais nessa temporada? O Fluminense, nesse momento, está jogando mais do que o Flamengo, né, mas o Flamengo, com todo o seu coletivo, habilidades individuais de cada jogador, tem como ser campeão claramente, né, óbvio, Fluminense chega como favorito? Na minha visão, pelo momento que o Flamengo vive e o futebol que não chega a apresentar, né? O Fluminense vive esse favoritismo, né? O Fluminense chega como favorito, como já disse o próprio jogador do Fluminense, né? E aquilo, o Vitor Pereira, nesses últimos clássicos, tanto no Flamengo e tanto no Corinthians, o retrospecto dele em clássico é péssimo, né? Então, o que será que ele vai mudar para tentar ganhar esse jogo, né? E conquistar mais um título e não perder dessa vez, né? Bora pro vídeo, é isso aí. Deixe seu like, sua inscrição para ajudar o canal. Créditos a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. No Flamengo, para o Flamengo chegar forte contra o Fluminense, na sua opinião, Natália? O treinador. Mudar? Ele tem que pensar ideias de jogo que principalmente minimizem a circulação de bola do Fluminense. O Fluminense tem uma característica hoje com o Diniz, que é de circular muito a bola. É um time que tem paciência, é um time que trabalha, que busca espaço e que em uma bola do Paulo Henrique Ganso coloca principalmente o Cano em condições de fazer gol. Você tem que minimizar isso. Com os espaços que a defesa do Flamengo dá e que as linhas defensivas do Flamengo dá, vai ser um show de bolas para a equipe do Fluminense ter oportunidade. Então, o Vitor Pereira tem que diminuir os espaços. Tem que encontrar repertório, peças que consigam ali tirar esse espaço que normalmente o Flamengo tem dado. Então, ele tem que pensar muito, o Vitor Pereira, para o jogo de hoje. Ele tem que ter pensado muito do jogo. Normalmente tem muita posse de bola, é isso que você está dizendo, contra quase todos os adversários. Será que ele consegue contra um time técnico e um rival do tamanho do Flamengo? Acho que vai ser mais equilibrada a questão da posse. Acho que até por uma questão de estratégia do Diniz. Né? Ele deve pensar muito em que zona ele vai diminuir espaço. Por exemplo, lado esquerdo de ataque do Flamengo. Ele tem que tirar o Ayrton Lucas do jogo. E ele vai fazer isso. Então é por esse caminho que o Vitor Pereira tem que pensar também. Aonde eu tenho que tirar os espaços do Fluminense? A velocidade do Fluminense, essa bola que vai entre as linhas de zaga que vai para o Cano. Como é que eu tiro isso? É o estudo de jogo. Se vai ter, a gente não sabe, né? Mesmo o Flamengo bem ou o Flamengo melhor do que está hoje, ele tinha problemas contra o Fluminense. Sim. E tinha problemas contra o estilo de jogo do Fluminense. Desde a primeira passagem do Fernando Diniz no Fluminense, ele já complicava o Flamengo. Já complicava jogo do Flamengo. Nem sempre complicava placar, é verdade. Chegou a ganhar uma Taça Guanabara e perdeu o título. Sim. O Fluminense. Foi o Jorge Jesus. Mas complicava o jogo do Flamengo. E agora com o Flamengo não bem, né? Vou usar um eufemismo aqui, vou falar que o Flamengo está mal, os caras ficam loucos. Não tão bem. Mas tá mal mesmo, pode falar, momento, porque tá mal. Tá mal, Arão. Tá mal, Arão. Não tá mais aí o Arão. Tá mal, Arão. Vamos ver a hashtag F360BR. O que a galera tá dizendo, cornetando, pau nos clássicos, Vitor Pereira. Professor, você que também acompanhou de perto ele no Corinthians. Olha pra trás, professor. Quem você escolhe, professor? O homem já não... Eita! Pelo amor de Deus. Tem alguém te olhando. Que homem, hein? Que homem esse Fediniz. O homem já não ganha clássico. A gente ainda tira a vitória contra o Botafogo porque ele não estava no banco, que ele botou ali no asterisco. Porque alguém pode estranhar, né? Falar, mas cadê a vitória contra o Botafogo? É que ele não estava sentado no banco. Não era ele, pô. Não, ele nem viajou. Mas é o trabalho dele, né? É a gestação dele, como diria Vicente Matheus. Professor? Ficou parado no bloquinho, professor. Ficou parado no bloquinho, o bloquinho atrapalhou. 25% de aproveitamento em clássico é baixíssimo, baixíssimo. Porque se ele tivesse empatado tudo, ainda seria 33%. É 1/4 dos pontos a se fazer. E eu vou repetir uma coisa que a gente falou ontem aqui. São os clássicos mais fracos que ele tinha à disposição. O Santos era o adversário mais fraco de São Paulo, no momento em que ele treinava o Corinthians, e ainda é. E o Botafogo é o mais instável. E o Botafogo é o mais instável do Rio. Né? Então, e eu ainda estou dando a vitória para o Botafogo aí, lembrando que ele não estava no banco, mas é o trabalho dele, é o acumulado do trabalho dele. Ele que ficou tão bravo em São Paulo quando falaram que ele não sabia o que era um derby,
Como não sei o que é um derby, saí até em tanque de guerra. Na Turquia, né? Estádio de futebol. Mas eu acho que antes da questão dos clássicos, ele tem que resolver a vida dele no âmbito de todos os jogos. O jogo contra o Palmeiras também pode ser considerado um clássico hoje do ponto de vista da rivalidade, talvez maior que qualquer clássico. E ele também perdeu e tomou muito gol. Então... O Juliano comenta num podcast a respeito da dificuldade do Vitor Pereira em olhar o todo, né? Que ele está muito convicto, até para receber informações, o auxílio das pessoas que estão ao entorno dele na comissão técnica, ele muitas vezes ignora. Falou também de formações que nunca tinham sido treinadas, com 3 zagueiros, com 5 jogadores de meio de campo. Então, são algumas questões que levantam uma interrogação sobre o que é o trabalho do Vitor Pereira, né? E o que ele vem entregando com esse material humano todo para trabalhar. Ele tem uma Ferrari, mas não consegue dirigir. O estadual e clássico derruba técnico? Derruba, né? Então é bom ficar atento. Estadual, ontem clássico. teve protesto de alguns torcedores em frente ao Ninho do Urubu, depois de uma derrota no clássico. Pois é. O Vasco. Mais uma seguida, depois de tudo que aconteceu no Mundial, contra o Palmeiras na Supercopa, contra o Independente Del Valle, 2 clássicos seguidos. Dependendo Eu acho que hoje é mais do que um jogo, hein, para esse Flamengo do Vitor Pereira, hein? Também acho. Mas é uma pressão, porque a gente fala muito do resultado. O resultado, tudo bem, pode ir salvando a curto prazo. Sim. Mas ele é um técnico que foi trazido para mais do que resultado. Ele foi trazido para qualidade de jogo. O resultado Coletivo. já tinha. Quando ele chegou, tinha acabado de ganhar a Libertadores, Se fosse Copa do resultado, Brasil. ele não estava aí. Ficava o Dorival. Ele estava aí para subir o sarrafo. Quer dizer, cobrança por resultado, os últimos técnicos, principalmente do Jorge Jesus para cá, todos tiveram cobrança de desempenho. Rogério Ceni cai, é campeão brasileiro. Renato Gaúcho cai, é vice-campeão sul-americano. Então a questão não é só resultado. Acho que a curto prazo ele tem que resolver isso. Ele tem que, claro, ganhar do Fluminense, ganhar a Taça Guanabara, ganhar o estadual, que é obrigação. Mas daqui a pouco, já na página 2, eu acho que no caso do Vitor Pereira está demorando para a gente ir para essa página 2. Esse homem já teve um ano de complacência no Corinthians, em função de todo o problema que ele tinha. E uma hora ele tem que ser cobrado pelo trabalho autoral dele. Afinal, a que veio? Isso vai estourar lá na frente. Nem que ele sobreviva, mas ele tem que subir o nível de jogo do time. A gente pode ver dificuldade, né, professor? Até porque a gente está no começo da temporada, então é natural. Mas tem que ter evolução, mesmo que mínima, né? Conseguir encaixar a defesa. Achei a minha formação ideal. Então, o meu homem Lúcio, da proteção... Lúcio, pelo amor de Deus, Lúcio, o que tinha para arrumar nesse Flamengo de tão grave pro início da temporada? O que tinha tão errado na temporada A saída do passada? João Gomes. E isso era um desafio para ele. O encaixe do Gerson. No Palmeiras saíram o Danilo e o Scarpa. O Palmeiras continua jogando? Achou boas soluções. Não, e assim, foram achadas as soluções. Porque o Palmeiras começa oscilando. Exatamente. Aí O tem Palmeiras trabalho, vira né? a chave quando o Abel coloca Oscilando, não perdeu nenhum o jogo menino, até agora. mas ele começou oscilando. Nem no Paulista, nem quando pegou o Flamengo. O desempenho contra o São Bento no primeiro jogo do Campeonato... Ele começou questionado Mas ele trabalho, começou... né? Mas era uma dúvida de como ele ia conseguir. Ele fala de reforços, ele fala de uma série de coisas. O Mas Palmeiras, você compara essa o oscilação Abel... com o Flamengo? Não, eu digo da questão de início de temporada e de tirar peças. A gente está falando de 2 peças no Flamengo, que eram titulares, 2 peças no Palmeiras. Óbvio que tem as devidas proporções do que eles apresentavam em campo e qualidade técnica. Não estou questionando isso. Mas estou falando de 2 peças que saem de um, 2 peças que saem de outro. Sim, mas o que eu estou Semelhante. dizendo é o seguinte. Está sendo colocado aqui que o João Gomes saiu e que isso está trazendo uma enorme dificuldade. Não. O Flamengo na temporada perdeu para o Palmeiras, levando 4 gols, perdeu para o Del Valle em 2 jogos, Não perdeu é o João título, Gomes. não conseguiu chegar na final do Mundial, com derrota também, perdeu o Clássico para o Vasco. O Palmeiras não perdeu um jogo. Não Fazendo é. pênalti O toda hora. Palmeiras perdeu Danilo e Scarpa, não perdeu um jogo. Não é Não dá pra peça. comparar, gente. Não é peça. Sabe qual é a comparação é outra coisa. É o que o treinador consegue achar. Porque o Abel não tem as peças que o Vitor Pereira tinha para mudar Pois é. o jogo. E ele faz as mudanças caseiramente. Ele olha pro Rafael... Gabriel Menino. Pro menino, ele adianta o menino, ele atrasa o Rafael. O outro Rafael? Zé Rafael. O Zé Rafael, esqueci.
Olha aí, todo mundo já na tela. Eu também? Claro. Sempre é. Toda vez ele faz essa pergunta. Cabe todo mundo para preciso, pular desse pô. muro aí. Vamos começar com o nosso Estreante. convidado. É. Lúcio Silveira. Boano. O seu palpite para Fla-Flu. Fez o placar também? É. Claro. Se é quiser placar. dar mais detalhes, quem faz o gol. Tem Que tudo isso. minuto, como é o gol. A Bel É de gosta desse virada, contexto. não é? 3-2 Fluminense. Opa, gostei, hein? Muitos gols, gostei. Muitos gols. 3-2, Flamengo Fluminense. sai na frente, Fluminense vira, Flamengo empata, o Fluminense pula na frente e vence o jogo. Lúcio Silveira com emoção. Bastante. Não me pergunta Bastante qual é a ordem que eu já emoção. não lembro mais. Volta a emoção Se nisso. quiser dar mais detalhes, assim, quem faz gol do Fluminense? Não, vai ter 2 do Cano. Sabia. 2 gols dele. Um de pênalti. Gostou, professor? Gostei. Mandou bem, né? Andou muito Não bem. deu uma de Rafael Prates. Muito ah, bem. não. Isso jogo é não sei o sair quê, do muro. 0-0. Não vai com esse papo furado. Não, 0-0. sair do muro é isso. Então sai. 1-1. Tô brincando. Não vem, Foi só para aproveitar a piada. professor. Não, foi só para aproveitar o timing. Tchau, Prates. O meu palpite é 1 abraço. para o Flamengo, 2 para o Fluminense. Já temos 2 vitórias do Fluminense. 3-2 e 2-1. Isso. Quer falar mais? Pode ser um gol do Cano, 2 do Cano. Um gol do Cano, O dois do Flamengo, Cano. o Flamengo chega a empatar com o Gabigol. Tem emoção, então. Tem emoção também. O Fluminense 1-0, 1-1, 2-1 Flu. Deixamos a Natália por último. Vamos. Eu Suspense. eu confesso que eu fiquei com inveja do palpite do Lúcio. Você queria Tão dar bonito. 3-2 também. 3-2 de Manda um virada. 4-3. Um placar então. maravilhoso. Estragou, Né? cara. Vai no 4-3. Eu tô pensando, pô, 3-2 é lindo. Manda um placar bailarino aí. De virada. Só por causa disso, 1-0 Fluminense. Magro. Quer dizer, o Fluminense já ganhou os palpites aqui, né? Gol de pênalti. 3-0 pro Flu. Pênalti de Cano. Aqui, né? 3-0, professor? Não, 3-0 aqui. 3, você pode fazer o ponto de honra do Flamengo. 3-1. Olha a tua responsabilidade. Flamengo, peraí, o Flamengo vai passar 2 jogos sem fazer gol? Pô, é o seu palpite aí. Não, aqui ele marca 2. É mais fácil do que passar 2 sem tomar. Não, no na palpite tua dele. situação. Não vou mudar, não. 1-0 Fluminense. Natália Ferrão. 3-1. Pro Fluminense Pro também. Flamengo. Fluminense. Pô, ninguém vai apostar no Flamengo? Se eu tivesse que hoje apostar ficha pelo desempenho das duas equipes, eu apostaria no Fluminense. 3-1. Quer dizer que todo mundo junto vai quebrar a cara, é isso? Aqui É pra isso que a gente vive aqui. Aqui é time unido. A gente não está elogiando que o Fluminense é um time, aqui é um Cadê time. o Breiler? Se Então nós vamos cair unido, é isso? Deixa eu ligar pro cair O Breiler. Flamengo tá na hora do Flamengo ganhar o jogo. cair. Não, junto. peraí, deixa eu ligar pro Breiler. Vamos, Tem mais Ele- 10 segundos para quem quiser mudar. o Falou seu a palpite. coerência aqui. Se a gente apontou que o Fluminense está entregando mais, Tá jogando melhor. vitória do Fluminense. Mas peraí. Esperar Vou o mudar meu Breiler. palpite. Mandei mensagem pro Eu Breiler. vou mudar meu palpite. O Pulou Flamengo fora. vai fazer gol hoje. 2-1 Fluminense. Ah, você vai amenizar o palpite. Foi igual ao do professor, então. No Uma fim, saída de bola empatou. errada. Claro. Entendi. O, Tem que Flamengo, ter. o Gabigol vai roubar a bola e vai fazer o gol. Essa saídinha errada faz parte Esse jogo do pode ser o combo. divisor de águas do Vitor Pereira. Ah, é? Literalmente. Pro céu ou pro Você inferno. tá querendo... Pro céu ou pro inferno. Eu já causei, porque eu mudei, os caras já estavam com tudo prontinho lá. Comeu 1-0, mudei para 2-1, eles estão tudo correndo lá. Bagunçou tudo, bagunçou. Ah, lá, já mudou. Já mudou? Já mudou. Ah, eles são rápidos. Já mudou. Mas A é isso. fotinha, todo mundo bonito a hora pra de, foto, de viu? Vitor Pereira. Opa. Tem que fazer pose aí. Olha lá. Ai, não posso virar o pescoço. Então é isso aí, nação. Mais um React, né? Como vocês perceberam, que todos os comentaristas, os 4 aí, né? Apostaram na vitória do Fluminense. Eles vão quebrar a cara muito feio. Palpite. 3-1 Flamengo. O Flamengo vai conseguir nesse jogo apresentar um bom futebol e vai conseguir ganhar esse jogo por 3-1. 2-0 Flamengo. Fluminense diminui e no segundo tempo o Flamengo faz 3-1 para liquidar a fatura e ser campeão em cima do Fluminense. Vocês vão ver e depois pode retornar aqui ao canal para me cobrar aqui nos comentários. 3-1 Flamengo nesse jogo aí, né? Já tô prevendo aqui já o resultado já, 3-1. A torcida vai começar a cantar o nome do Vitor Pereira. Vitor Pereira na seleção. Não, calma aí, também pega leve. Mas 3-1 Flamengo é o meu palpite pro jogo aí.
Óbvio, o Fluminense chega como favorito, concordo, está apresentando um bom futebol, melhor que em comparação com o Flamengo, sim. Entendeu? O coletivo, não vou dizer, o coletivo do Fluminense está melhor momentaneamente, não tem mais, não é melhor, mas até o momento está melhor do que o Flamengo. O Flamengo é melhor, mas o momento é do Fluminense, né? Por isso o Fluminense, como o próprio jogador André falou, que o Fluminense chega como favorito. E eu concordo que o Fluminense chega como favorito nesse exato momento, nesse recorte da temporada. Só que aquilo, clássico, ele é muito relativo. Geralmente o time chega como favorito e não ganha. Faz parte, entendeu? Às vezes o mau momento de um clube, que às vezes até superou seu adversário, acaba não sendo superior dentro de campo, né? Não adianta você ter superioridade fora de campo, no elenco inteiro, mas chega no campo, tu não consegue apresentar. Entendeu? Como eu sempre falo isso com o Flamengo, né? O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, só que atualmente, quando chega dentro de campo para poder jogar bola, apresentar o futebol, não consegue. E isso é desde o início do ano, né? Desde o início do ano. E o momento do Flamengo está péssimo, né? Um ponto que a Natália Ferrão falou ali, né? Esse jogo, sim, ele pode ser o divisor de águas para o Vitor Pereira. E para o Flamengo também, né? Tanto no cenário positivo ou no cenário negativo do negativo, né? Porque se ganhar, o cenário fica um cenário positivo, mais ou menos ali. Ah, ganhou, beleza. Mas caso o Flamengo ganha, vai depender muito de como o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou jogando bem ou ganhou jogando mal? Ganhou numa sorte. Então isso vai depender muito de como o Flamengo vai se comportar durante o jogo, né? É aquilo. A gente não vê. Os resultados do Flamengo. E o resultado para o Flamengo não tá aparecendo, não tá vindo. E aquilo. O que se cobra muito, talvez nem é o resultado das partidas, e sim o futebol que o Flamengo não está apresentando em campo. Caso o Flamengo. Um exemplo aqui. O Flamengo não perdeu os 3 títulos. Perdeu o Clássico Vasco. Chega contra o Fluminense, mas está jogando bem. O Flamengo vem mostrando uma evolução com o seu futebol, né? Uma coisa que não está acontecendo até o momento. Se o Flamengo apresentar um bom futebol, tivesse vindo apresentar um bom futebol, o resultado ficaria em segundo plano. Mas uma coisa puxa a outra. Então foi a falta do futebol bem jogado, né? Que não está acontecendo. Os resultados, as percas de título. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Às vezes, perder um título ali, não tem tanta importância. Outro título aqui, outro título aqui. Então, essas percas de título, fora perder os clássicos, fora ainda não conseguir apresentar um bom futebol, isso acaba se tornando uma bola de neve. E às vezes é um probleminha aqui, um probleminha ali, com as percas de título, acaba gerando uma bola de neve e se tornando um problema grande, né? Então aquilo, eu volto a frisar. O maior problema do Flamengo, a maior crítica que o Flamengo recebe é pela falta de futebol que o Flamengo não apresenta, né? O Flamengo não tá apresentando, então a crítica em cima do futebol que o Flamengo não tá apresentando em campo. E pelo elenco que o Flamengo tem. Então aquilo, se o elenco do Flamengo não fosse um elenco qualificado, beleza, mas é um elenco qualificado, o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, há 4 meses atrás, mais ou menos aí, 4, 5 meses atrás, porque teve Copa do Mundo, então vamos botar uns 5 meses atrás ainda. E aí, se Vitor Pereira não consegue dar um padrão de jogo ainda desse time, né? Talvez pode ser muito cedo. Jogadores, condicionamento físico, que não é culpa do Vitor Pereira, tá muito abaixo do ideal. Então, e o preparador físico do Flamengo? O preparador físico do Flamengo, ele vai conseguir fazer esse time evoluir durante a temporada, mas em 2, 3 meses, o cara não é um gênio para fazer os caras voar em 2 meses, não. Mas é isso aí. Tamo junto. 3-1 Flamengo e os comentaristas vão quebrar a cara aí, na quinta-feira. Tamo junto aí. Valeu!